Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Uma passagem bastante conhecida de todos, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. E então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amados irmãos, na semana passada o Senhor nos deu a graça de tratarmos sobre o assunto do amor, falando sobre a síntese dos mandamentos divinos, a qual é a base, o fundamento sobre o qual está alicerçada a lei e os profetas. Essa síntese que o Senhor deu está em Mateus 22:34, que diz: o Senhor Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós tratamos, irmãos, esses 2 grandes mandamentos de um modo bastante conceitual, tendo em vista o quê? A definição do que é o amor bíblico. O que é o amor definido pela Bíblia? Esse é o ponto. Vimos que podemos definir o amor bíblico como algo que envolve o quê? Todo o ser daquele a quem é ordenado amar. Ele tem que amar como? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E aqui é dito o seguinte: somos ordenados então, nós entendemos isso, somos ordenados então a amar de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a força. É isso que envolve todo o nosso ser. Então é na integralidade do indivíduo que o amor verdadeiro, o amor bíblico é expresso por meio do quê? De ações. Ações realizadas no intelecto, ou pelo intelecto, ações realizadas pela vontade, ações realizadas pela emoção, e ações realizadas muitas vezes com esforço, com toda a tua força. Então, irmãos, no último culto nós tratamos o que? Primordialmente com os irmãos sobre o objeto do amor cristão, que seria o quê? O amor ao próximo, o amor aos outros irmãos. Tratamos a palavra próximo como se referindo primeiramente a quem? Aos irmãos da fé. Lembram?
que nós comentamos que seremos conhecidos como discípulos de Cristo se tivermos amor uns pelos outros. Então consideramos que o nosso amor ao Senhor Deus é evidenciado pelo amor que temos pelos nossos irmãos. Salientamos as palavras que o Senhor Jesus afirma, que os discípulos de Jesus Cristo serão reconhecidos como tais, se expressarem o quê? Amor prático de uns para com os outros. Entretanto, irmãos, hoje, com a permissão do nosso Senhor, nós trataremos o assunto de uma maneira mais abrangente. E aí a gente começa com a pergunta: quem é o meu próximo? Nós vimos que aquele fariseu, intérprete da lei, buscando o quê? Desculpar-se, ele pergunta para Jesus: mas quem é meu próximo? Então a pergunta nossa hoje é: quem é o meu próximo? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, a Ti somos gratos. Agradecemos, ó Pai, por mais esse momento de abertura da Tua Palavra, esse momento de culto, meu Pai, reverente a Ti. Abra nossos corações, meu Deus, quebranta-nos, humilha-nos, ó Pai, diante da Tua presença, para que possamos amar assim como Tu nos amaste, entregando o Teu único Filho a nós. E a Ti, Senhor Jesus Cristo, que nós aprendamos a amar assim como Tu te entregaste em favor de nós, sendo nós ainda inimigos Teus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome te peço, meu Deus. Abra nossos corações e nossa mente, para que possamos viver vidas santas, vidas de amor prático, que glorifiquem o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Então vamos lá, irmãos. O tema da mensagem de hoje é: ame o seu inimigo. Mas a pergunta continua: quem é meu próximo? Nesse trecho nós vimos lá, no versículo 29, aqui de Lucas 10, diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, como o irmão Kaique abriu o culto hoje, nós sabemos que os judeus, eles consideravam quem? Os próprios judeus como seus próximos. Com isso, eles alteraram o mandamento divino de Levítico 19, 18. Vamos voltar comigo lá atrás. Levítico 19, 18 diz o seguinte: Bom, Levítico capítulo 19, verso 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E aí, amados irmãos, ao perverter esse mandamento, eles chegaram à seguinte conclusão: qual? Devemos amar nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Por isso que o irmão Kaique abriu o culto com Mateus capítulo 5. Vamos para Mateus capítulo 5. E aí nós vamos entender que Jesus disse o que para os judeus? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus capítulo 5, versículo 43. Então o que os judeus fizeram? Se eu tenho que amar o meu próximo, as pessoas do meu povo, eu tenho que automaticamente odiar o quê? As pessoas que não fazem parte do meu convívio. E aí esse mandamento foi a conclusão do quê? Foi a conclusão da interpretação que esses religiosos fizeram na época. O quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que a gente não encontra isso em parte alguma do Velho Testamento. Não tem um versículo que diga: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso foi uma conclusão o quê? Dos fariseus, dos religiosos. O Senhor havia proibido o quê? O povo de se misturar com outros povos, para que eles não fossem o quê? Influenciados pela prática idólatra dos outros povos. Contudo, o que acontece? Eles perderam o objetivo real, que era o quê?
privá-los de uma influência idólatra, e eles pegaram e fizeram o quê? Eles perderam o objetivo real e pegaram o objetivo secundário. Então o que eles passaram a fazer? Eles passaram a compartilhar com todos os povos a mesma idolatria deles, do coração deles, mas por outro lado rejeitaram os demais povos como inimigos e inferiores a eles. Então eles usaram um meio como objeto da ordenança. E Deus tinha dito o seguinte: você não vai se envolver, não vai se misturar com os povos, para quê? Por causa da idolatria. Por fim eles adoraram, pegaram a idolatria deles e rejeitaram os povos, como se fossem pessoas inferiores. Então olha só, irmãos, e não é justamente com isso que nós temos lutado constantemente, não é exatamente isso que nós fazemos constantemente. Nós temos muitas vezes lutado contra pecados porque eles nos incomodam, e não porque eles afrontam diretamente o Senhor nosso Deus. A gente tem buscado santidade, por quê? Porque ela de algum modo ela nos beneficia, e não porque isso traz glória ao Senhor nosso Deus. Nós temos nos posicionado contra esses movimentos políticos rebeldes ao governo atual, por quê? Porque trazem risco à nossa liberdade, fazem com que ela seja possivelmente lá na frente o quê? Cerceada, reprimida. E antes que isso aconteça, a gente se volta contra esses movimentos políticos, mas não por amor do reino de Deus e da expansão do Evangelho. Então é por isso, irmãos, que o Senhor Jesus insere a real interpretação à ordem de Levítico 19:18. Qual? Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, amados irmãos, como o irmão Kaique na abertura do culto disse, na versão corrigida fiel, o versículo 44 está um pouco mais abrangente. Jesus fala: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Então aqui, irmãos, é interessante porque mostra o quê? Mostra a ordenança: amai os vossos inimigos. E mostra como deve ser a prática desse amor. É justamente isso que o Senhor Jesus exemplifica com a parábola do bom samaritano. O que ele mostra com isso? Ele vai mostrar para o fariseu quem é o próximo dele. Ele vai mostrar para o intérprete da lei quem é o próximo dele. Porque o intérprete da lei, de modo muito sagaz, muito astuto, disse: quem é meu próximo? Procurando o quê? Justificar-se. Porque quando nós dizemos que devemos amar nosso próximo, aquele que está do nosso lado, aquele que já faz parte do nosso convívio, é muito simples, é muito fácil. Então Jesus teve que mostrar o quê? Para esse intérprete da lei, quem era realmente o próximo dele. E aí ele dá o exemplo de quem? Do bom samaritano. Irmãos, devemos entender o seguinte: aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó era um judeu. Na parábola, ele era um judeu. E ele foi atacado por salteadores, que lhe deixaram uma condição de semi-morto. Outros judeus, vendo aquela situação, como os sacerdotes, como os levitas, o sacerdote, o levita, não fizeram nada. Mas um samaritano, e aí nós devemos entender o seguinte: o samaritano, ele estava naquela situação, na condição do quê? De inimigo do semi-morto. O semi-morto era judeu. O semi-morto, assim como demais judeus, tratavam os samaritanos como plebe, como uma raça de qualidade inferior. Então o que acontece, irmãos? Todo samaritano tinha ódio do judeu. Por quê? Porque todo judeu
tinha-se por si mesmo superior aos samaritanos e tratava os samaritanos com desdém. Sendo assim, a gente vê que esse samaritano, ele toma uma atitude, ele toma uma providência com respeito àquele homem semi-morto. Por quê? Melhor, em que condição? Na condição de inimigo, de inimizade. Aquele semi-morto é um inimigo dele. Aquele semi-morto não merece nenhuma benevolência da parte dele, nenhuma caridade da parte dele. É nesse aspecto que o samaritano age, e é nesse aspecto que Jesus mostra a parábola para o camarada, mostrando o seguinte: quem é o meu próximo? É inclusive o meu inimigo. Não é só aquele que faz parte do meu convívio. E aí a gente começa a se perguntar, mas como é possível nós amarmos os nossos inimigos? Como há essa possibilidade? Como que o samaritano fez ao ver aquele homem semi-morto? Ele compadeceu-se dele. E aí, chegando, o que ele fez? Cuidou dos seus ferimentos, aplicando óleo e vinho. O que mais? Colocou esse homem no seu animal. O que mais? Levou esse homem a uma hospedaria e tratou dele. O que mais? No dia seguinte, ele deu dinheiro ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastar a mais, eu indenizarei quando voltar. Ou seja, esse homem se envolveu completamente. O samaritano, o bom samaritano, envolveu-se completamente. Com quem? Com o seu inimigo. Mas como é possível amarmos? Então vamos voltar comigo, vamos para Mateus capítulo 5. Acho que os irmãos já estão com ele aberto aí, se não me engano. Mateus capítulo 5. O irmão Kaique leu a partir do versículo 43, mas eu queria voltar só um pouquinho, irmãos. Vamos pegar do versículo 38, que fala o seguinte: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Irmãos, existem muitas, mas muitas interpretações com respeito a esses trechos que nós estamos lendo de Mateus. Não são trechos fáceis, são bastante complicados. Por quê? Porque eles vão totalmente contra a natureza humana. Eles vão totalmente contra a nossa constituição humana pecaminosa. E aí você vai ver diversas maneiras de interpretar esse texto, tendo em vista o quê? Apaziguar um pouco a minha consciência, a nossa consciência, a nossa situação diante dessas ordenanças. Só que aqui nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós vemos o quê? A mesma ordenança de amarmos os nossos inimigos, só que de um aspecto o quê? Negativo. Ou seja, não te vingues, não resista. Não faça resistência. O Senhor está dizendo o seguinte: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ofender, qualquer que te humilhar, qualquer que te colocar para baixo, volta-lhe também a outra face. Porque qual é a nossa reação? De vingança. Por que nossa reação seria de vingança? Porque eu tenho a mim em autoestima. Eu tenho a mim em alta conta. Então, qual é a reação do ser humano? Você foi humilhado, foi afrontado, foi confrontado. A sua reação é o quê? Revidar. É vingar-se. Então, Jesus está mostrando justamente aqui, não resista ao perverso. Aquele que tiver, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. O cara quer te enrolar, o cara quer te
enganar, o cara quer te trapacear, passar você para trás, vai, leva. É isso que te faz feliz? Leva. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Alguém está precisando de você para fazer determinada coisa? Faça 2 vezes mais. Dá a quem te pede, não voltes as costas que deseja que lhe emprestes. É para emprestar? Leve embora. Na lei dizia, não cobre juros. E aqui, mais para frente, Jesus vai dizer assim, tá? A interpretação desse texto, irmãos, é simples. É o que está escrito. Não é para ficar inventando história. É justamente o que está escrito. O problema é que vai contra a nossa velha natureza. Vai contra a nossa constituição pecaminosa. Por quê? Porque nós, seres humanos, estamos sempre dispostos a lutar pelo quê? Em causa própria. Nós sempre lutaremos em causa própria. Nós nunca vamos nos expor a lutar pela causa de outros. E se nos expusermos a isso, é por causa de segundas intenções. Por causa de interesses que estão por detrás dessa luta, que no final das contas vão beneficiar a quem? A mim mesmo. Então não existe, por parte do ser humano, uma atitude benéfica descompromissada de si mesmo. Não existe, da parte do ser humano, fazer o bem a alguém sem que haja uma negociação por detrás disso. Sem que haja uma ideia a seguinte ideia: que vantagem eu vou levar nisso? Qual é a vantagem de lutar pela causa A, B, C ou D? Esse é o ponto, irmãos. Por isso que Jesus chega aqui e ele eleva o nível da conversa. Aqui no Sermão do Monte está sendo mostrado para nós o quê? Qual deve ser a nossa postura diante do nosso próximo. Mas que próximo é esse? É o próximo que nos aflige, é o próximo que nos ataca, é o próximo que quer ver o nosso mal, é o próximo que quer nos prejudicar, é o próximo que quer nos matar muitas vezes. Qual é a atitude nossa para com este tipo de próximo? E aí Jesus eleva o nível do discurso. Como? Passando para o versículo 43. Ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, essa ordem, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, atinge níveis mais profundos do coração humano. Não resistir, irmãos, é muito diferente de você agir em favor do agressor. Não resistir é difícil, já é difícil. Agora, você agir em favor de quem está te agredindo é impossível. Nutrir um amor passivo é muito mais simples, irmãos, do que ser movido por um amor ativo. A ordem, então, já não é mais não revide, não se vingue, mas sim o quê? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, amados irmãos, o que nós temos feito como cristãos diante dessa ordem?
Nós temos agido à semelhança de Deus, que tem sido benéfico e benevolente dia após dia, dando chuva e sol, independente do que façam contra Ele? Ou nós temos agido como o povo de Israel? Temos nos voltado contra o pecador, movidos pelo mesmo pecado deles? Percebam, quando nós nos voltamos contra os nossos inimigos, nós estamos sendo movidos pelo mesmo pecado que conduz eles a fazer o mal para nós. É o mesmo pecado. Quando alguém faz um mal para nós, é porque ele está se sentindo de alguma maneira, o quê? Coagido. É porque ele está sentindo o quê? O eu dele, de alguma maneira, comprometido. Ele tem que prezar pelo eu dele. E quando nós reagimos à mesma moeda, nós estamos fazendo o quê? Preservando o nosso eu. Porque o nosso eu, o nosso ego é que foi atingido. A nossa natureza carnal é que foi atingida. Então, o que nós temos feito, irmãos? Nós temos nos posicionado contra homens corruptos, hoje, que fazem da política um meio para alcançar seus próprios objetivos. E por que nós temos nos revoltado contra essas pessoas? Porque os nossos próprios corações, com os nossos próprios objetivos, estão sendo o quê? Deixados de lado. Homens corruptos que fazem da política o quê? Um meio de benefício próprio. E nós estamos revoltados, por quê? Porque eles estão alcançando o objetivo deles, e o nosso objetivo não está sendo alcançado. Percebem? Os objetivos deles, alguém pode questionar, são egoísticos e corruptos, enquanto que os nossos são coletivos e legítimos. Mas não é essa a questão. A questão é, o que tem nos movido? O que tem movido a cada um de nós contra a corrupção política do nosso país? É a corrupção religiosa dos nossos corações. Justiça própria, o benefício próprio que não está sendo alcançado. Eu merecia melhor saúde, eu merecia melhor educação, eu merecia melhor segurança. Você vai ver no final das contas que é o quê? O que move o nosso coração a reivindicar justiça é o que move o coração desses homens a buscar corrupção. É por isso, irmãos, que o resultado tem sido o quê? Ódio. Ódio da nossa parte contra quem? Contra a esquerda brasileira, contra um partido chamado PT, contra um homem Lula que foi liberto há pouco tempo, né? Anteontem. É o que? Ódio. Contra o quê? Contra ministros de um STF que são tudo bandido e corrupto? São. Mas o que tem nos movido a ir contra esses homens? É um coração cristão quebrantado e humilhado? Não. Porque se fosse, nós estávamos o quê? Orando e chorando por eles. O que tem nos movido contra esses homens? A mesma coisa que tem movido a eles a cometerem as atrocidades que estão cometendo. Temos amado tais pessoas? Não temos. Temos dito o bem desses que têm nos amaldiçoado? Não. Nós temos feito bem a esses que nos odeiam? Não. Nós temos orado por esses que têm nos perseguido? Não. Irmãos, é assustador quando a gente entra na internet, ou redes sociais, onde quer que seja, e a gente vê os cristãos comentando sobre o que está acontecendo hoje na política. É assustador nós vemos que não há um pingo de amor pelas almas que estão caminhando rumo ao inferno. Há somente o quê? Reivindicação de justiça própria. Reivindicação de benefício próprio. Reivindicação e reivindicação e mais reivindicação. É por isso que hoje nós vemos pregadores pregando, ensinando o povo a fazer o quê? Orações imprecatórias. É impressionante.
pervertendo o quê? O conteúdo bíblico dos salmos, de modo a aplicá-los para quê? Para o seu próprio benefício. Nós cantamos há pouco o Salmo 139, tem um trechinho no final dele que é o quê? Ele é imprecatório. Mas se nós não entendermos que para nós, nesse momento que nós estamos, com o Novo Testamento aberto diante de nós, e o Espírito Santo nos guiando, se a gente não perceber que não há nada na Bíblia que nos ordena a termos ódio, a termos raiva, desejarmos a morte, desejarmos o mal de alguém, como é que a gente vai fazer uma oração imprecatória? Quando é que nós vamos entender, irmãos, que a única ordem, ou melhor, a única pessoa contra quem nós devemos ter ódio e desejar a morte é o nosso velho eu, é o nosso velho homem, é a nossa natureza carnal, a nossa natureza depravada e corrompida. É ela. O único desejo de assassinato que nós devemos ter é contra a nossa velha natureza. O único desejo de morte, de punição, de maldição, que a palavra de Deus nos fomenta é contra o quê? Contra nós mesmos. Não é contra ninguém. Faça oração imprecatória contra a sua velha natureza, porque é ela que é o teu maior inimigo hoje, e é ela que está te conduzindo a lugares não santos. É essa a atitude do cristão. Agora, fazer oração imprecatória contra uma pessoa, porque está indo contra você, que absurdo é esse? Que absurdo é esse? Em Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é o quê? Idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, é contra o veneno da serpente, irmãos, que ainda corre em nossas veias, que a gente deve lutar. Não é contra lá fora. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados e potestades. E também não é batalha espiritual lá não sei aonde. É batalha espiritual aqui dentro. É a luta minha contra mim mesmo. É a luta minha contra mim mesmo. Ou a gente esqueceu do que está em Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do quê? Do seu próprio corpo, certamente vivereis. A nossa luta é contra nós mesmos. Então, amados irmãos, não existe a mínima possibilidade de amarmos os nossos inimigos, se nós não estivermos morrendo diariamente para nós mesmos. Se os nossos próprios interesses não estiverem diariamente sendo mortos. Se a preocupação conosco mesmo não estiver diariamente sendo morta. Se o meu eu, o meu ego, a minha velha natureza, o meu homem, meu velho homem, estiver muito de pé, muito ereto, muito saudável, irmãos, não tem como amar ninguém, muito menos os nossos inimigos. Porque entendamos, irmãos, quando nós somos atacados por alguém, o que é atacado é a nossa velha natureza, é o nosso velho homem, é a nossa natureza carnal, terrena que é atacada. Se ela está morta, por que eu me ofendo? Não tem como me ofender com alguém atacando a minha velha natureza se ela estiver morta. Agora, enquanto a minha natureza está muito bem viva, ela sente dor, ela sente raiva, ela sente ódio, ela sente tudo. E ela vai se manifestar, ela vai atacar. É esse o ponto. Então, quando nós estivermos muito bem mortos, não vai ter problema contra o inimigo.
Enquanto estivermos lutando por nós, irmãos, jamais estaremos dispostos a amar aqueles que nos atacam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem. Não tem como. Somente quando rompermos conosco mesmo é que nós estaremos o quê? Desligando-nos de nós mesmos. É que estaremos dispostos a fazer o quê? Algo a favor de alguém, daqueles que nos afrontam, daqueles que nos maldizem, daqueles que nos atacam. É por isso, irmãos, que o Senhor Jesus continua. Versículo 45 de Mateus 5. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E Ele conclui ordenando: portanto, no 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Entende, irmãos, qual é o nosso modelo? Aqui que está o ponto. Qual é o nosso modelo? Vimos na semana passada que nós devemos amar os irmãos, por quê? Porque o modelo que nós temos é o modelo de Cristo. Ele nos amou, por isso devemos o quê? Amar os irmãos. Ele entregou a sua vida por nós, por isso devemos entregar a nossa vida pelos irmãos. Ele entregou todos os seus recursos, tudo aquilo que ele tinha. Ele abriu mão da sua glória para estar o quê? Para vir e se entregar por quem? Por nós. E nós devemos abrir mão de tudo, dos nossos recursos, da nossa glória. Para quê? Para amar os irmãos. Agora, chegamos aqui, hoje, e nós vemos o seguinte: por que devemos amar nossos inimigos? A situação é a mesma, irmãos. É Deus quem é o nosso modelo. Por quê? Porque em Romanos 5, versículo 8, podem abrir, irmãos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Deus buscou reconciliação conosco quando nós éramos o quê? Pecadores. Ele, Jesus Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele buscou reconciliação conosco quando nós éramos o quê? Inimigos dele. Se quando pecadores, Cristo morreu por nós, se quando inimigos, Deus veio e nos reconciliou com ele mediante a morte de seu Filho, irmãos, como que nós devemos agir com aqueles que são os nossos inimigos? Digam para mim. E se nós formos para Efésios, abram comigo Efésios capítulo 5. Aí o assunto é um pouco mais direto ainda. Efésios capítulo 5 diz, versículo 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como que eu imito a Deus como filho amado? Andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, amados irmãos, nós temos o que? Duas condições. Qual? Deus nos amou. E quem mais? Cristo Jesus nos amou. Deus nos amou entregando o seu Filho. Jesus Cristo nos amou entregando-se por nós. Então, irmãos, Ele é o nosso modelo. O Senhor, nosso Deus, é o nosso modelo. É o modelo de amor.
É o modelo de amor para com inimigos. Por quê? Porque Ele nos amou quando nós éramos o quê? Pecadores. Ele nos amou quando nós éramos o quê? Inimigos. Então, irmãos, vamos compreender. Nós estamos aqui em Mateus. Lemos do versículo 38 ao versículo 48. E aqui nós entendemos o seguinte: o Sermão do Monte nos apresenta uma outra realidade. Nós não vamos ler todo o sermão aqui, mas vocês já sabem, o Sermão do Monte nos apresenta uma outra realidade, que até então era desconhecida. Uma realidade totalmente contrária da nossa realidade mundana, da nossa realidade terrena. Ele apresenta que o cristão vive em o quê? Um outro reino, que é governado por outras leis. O cristão é o que então? Ele é um novo homem, ele foi regenerado, e ele tem uma vida, ele vive uma vida sobre uma outra, ele vive essa vida sob uma outra perspectiva, totalmente diferente da que ele tinha antes. Nós vimos no comecinho do Sermão do Monte, fala o quê? Bem-aventurados o quê? Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que choram, os misericordiosos, pacificadores. É uma outra realidade. É uma realidade que mostra o quê? Que os últimos serão os primeiros. Que se você quer ser grande, faça-se o menor. É uma realidade totalmente oposta da que nós vivemos hoje. Uma realidade que mostra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores numa jumentinha em Jerusalém, na entrada triunfal. E cadê o reino dele? Cadê aqueles que militam por ele? É uma outra realidade. É uma realidade totalmente oposta. É uma realidade daqueles que querem angariar recursos ou aumentar recursos nesse mundo, vão ter o quê? Vão ter a vida lá perdida. Ou seja, é uma realidade de antônimos, de coisas opostas entre si. Agora, o cristão, verdadeiramente cristão, ele não vive uma vida governada por outras pessoas. Esse é o ponto. Não vive uma vida de reação ao que os outros fazem ou deixam de fazer. Quem vive dessa maneira, irmão, são os incrédulos. Já ouviram aquela pessoa dizendo o seguinte, ó, eu amo quem me ama. Não está me amando? Não tem problema nenhum. Chuto fora. Eu amo quem me ama. O que é isso? É viver como os incrédulos. Mateus 5, aqui mesmo, 5,46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Qual a recompensa disso? Todo mundo já faz isso. Todos já fazem isso nesse reino miseravelmente pecador. Nessa realidade mundana. Todos já fazem isso. Agora o cristão, ele é chamado, ele vive um outro reino, uma outra realidade. Ele não pode viver baseado naquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer por ele. Não é isso que move a nossa vida, não é isso que define a nossa vida. Nossa vida não é definida pelo que os outros fazem ou pelo que os outros falam. A nossa vida, irmãos, o nosso amor deve se tornar o que? De tal maneira grande em Cristo Jesus, que nós sejamos controlados por Ele e não pelas pessoas. Ele deve nos controlar, é Ele que é o nosso Senhor, Ele controla nossas ações. Nossas ações não podem ser reações a ações pecaminosas de outras pessoas. Não podem. As pessoas não podem controlar aquilo que nós fazemos. O nosso amor deve ser controlado e alimentado unicamente por Deus em Cristo Jesus.
Só. Para pensar. Se Deus agisse assim, como nós temos agido, o que acontece? No convívio do Senhor Deus com as suas criaturas, irmãos, Ele age de conformidade com o que Ele é, não de conformidade com o que as pessoas fazem, deixam de fazer. Porque se fosse assim, nós viríamos, quando saíssemos na rua, pessoas bondosas com uma faixa de luz solar em cima delas. E pessoas malignas que andam contra, em revolta e ódio contra o Senhor, com uma nuvem escura sobre elas. É isso que nós vemos? Não, está sendo dito aqui o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, está no 45. Essa é a atitude do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. É por isso que nós somos chamados a quê? A amar sobre o fundamento de quem Deus é, não do que as pessoas estão fazendo para conosco. Se o seu amor é condicionado ao que as pessoas fazem ou deixam de fazer por você, ao que as pessoas falam ou deixam de falar por você, seu amor é natural, é carnal, é terreno, é demoníaco. Não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele não é condicionado às outras pessoas. O amor verdadeiro está condicionado a quem Deus é. Nós somos chamados a amar, irmãos, porque nós fomos alcançados por um amor sublime, excepcionalmente grande. Nós fomos alcançados por um amor que verdadeiramente nos constrange. É por isso que nós somos chamados a amar. Afinal de contas, irmãos, nossos inimigos estão na mesma condição em que nós estávamos quando fomos alcançados. Por quê? Por graça e por misericórdia. Imagine se Deus tivesse agido com você, do modo como você age com seus inimigos. Imagine se Deus tivesse agido conosco, do modo como nós agimos com os inimigos. Imagina a situação. Mas Ele veio e agiu conosco como? Misericordiosamente, sendo nós o quê? Inimigos dEle. E como estão os nossos inimigos hoje? Na mesma situação, irmãos. Na mesma situação. Inimigos lá fora, muitas vezes até inimigos no meio cristão. Pessoas que se dizem cristãs e se colocam como seus inimigos, como nossos inimigos. Pessoas que se dizem irmãos e se posicionam como nossos inimigos. Pessoas que não nos suportam, que não nos aturam, não nos aguentam. Pessoas que querem o quê? Nos prejudicar. Quem são esses? Inimigos, de fato. Contudo, qual tem sido nossa ação? Nós temos agido ou nós temos reagido ao que essas pessoas têm feito por nós? Quais têm sido as nossas atitudes, irmãos? O Senhor Jesus Cristo entregou-se por nós quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. Ou a gente não entende que essas pessoas estão sendo o quê? Fantoches na mão de Satanás. Nós não entendemos que essas pessoas estão sendo o quê? Dominadas e controladas pelo Deus desse século. Ou nós não entendemos que são pecadores a caminho do inferno se eles não se arrependerem. Como que a gente pode se revoltar contra alguém que está indo para o inferno ao fazer mal contra a gente? Como? Pelo contrário, irmãos, devemos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance. Para quê? Para conduzir essas almas a Cristo, de modo que elas sejam salvas. Agora, não é se vingando, não é fazendo retaliação, que você vai conseguir isso. O amor, ele é manifestado como? Em compaixão, em misericórdia, em longanimidade, em benignidade, em mansidão.
Por isso, irmãos, que nós somos chamados a amar. Amar por quê? Porque em Deus é. O nosso amor deve estar fundamentado em quem Deus é. E deve estar fundamentado em quem nós éramos. Quem nós éramos? O mesmo desgraçado, miserável pecador. Não procure, irmãos, motivações mundanas para você amar. Já viram aqueles vídeos de gentileza gera gentileza? Já viram? Que mostra o seguinte: se você for uma pessoa gentil, amável, cortês, você vai receber benefícios de volta. Não seja isso que mova o seu coração, porque isso é falácia, isso é mentira. Isso é mentira. Jesus veio para quê? Veio amar. Ele mostrou o quê? Amor. Demonstrou o quê? Compaixão, misericórdia. O que fizeram com ele? Mataram-no. O verdadeiro amor, irmãos, ele gera mais inimizade. Amor que não gera inimizade não é amor. Amor que gera amiguinhos é um falso amor. Então, não se iludam com essa história de que gentileza gera gentileza. Mentira. O ser humano é depravado. Gentileza vai gerar, sabe o quê? Exigência de mais gentileza. Seja gentil para quem é mundano, ele vai querer mais. Dá a mão, ele vai querer o braço. Dá o braço, ele vai querer você todinho. É assim que funciona. Você acha que você vai ser gentil e ele vai ser gentil em contrapartida? É ilusão. Isso é besteira. Amor verdadeiro gera ódio. Amor verdadeiro gera inimizade. Amor verdadeiro leva-nos à morte. Mas a ordem é: ame. Ame o seu inimigo. Esperando o quê? Recompensa? Esperando que ele se torne o seu amiguinho? Não! Ame por quem Deus é. Ame pelo que você foi. Amém, irmãos? Esse é o verdadeiro amor, irmãos. E também não achem, como o mundo está dizendo aí também, que violência gera violência. Em que aspecto? Punir o agressor vai fazer com que ele fique mais revoltado ainda. Mentira também. Mentira também. Correção e disciplina feita com amor, ela traz a pessoa para perto. Faça isso com seu filho e discipline-o com amor, porque as pessoas também têm confundido isso. Amor, então, para com o inimigo é você passar a mão na cabeça dele? Não está falando aqui em momento algum que você deve legitimizar, o que você deve autenticar, o que o inimigo está fazendo contra você. Não. Em momento algum é falado que você deve passar a mão na cabeça do seu inimigo. Falar assim: nossa, você está fazendo direitinho, bom, nossa, que maravilha, está tudo certinho. Não está dizendo isso em momento algum. A ordem é: bendizei os que vos maldizem. A ordem é: fazei o bem aos que vos odeiam. A ordem é: orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não está sendo dito aqui que você deve concordar com as ações do seu inimigo. Mas também não está dizendo que você deve reivindicar o seu benefício. Reivindicar o seu merecimento de ser bem tratado. Não, irmãos. Tudo isso é falácia. Tudo isso é falácia. E a gente vai ver mais para frente que os inimigos, verdadeiramente inimigos, que não se arrependerem, eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno. Essa é a questão. Então, por isso que a ordem divina é para nós hoje: amai os vossos inimigos. Como? De que maneira? Bendizendo aqueles que vos maldizem. Diga bem daqueles que dizem mal contra você.
Faça o bem para aqueles que odeiam a você, e agem contra você, e lutam contra você, e atacam você. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqueles que estão maltratando você, perseguindo você. Orai por eles, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é você fazendo isso que você vai se tornar filho, não. Mas como nós vimos em Efésios, imitemos o nosso Deus e Pai, como filhos amados. A ordem é, irmãos, amai os vossos inimigos e não gostai dos vossos inimigos. A ordem nunca foi para você gostar deles. Em que aspecto que eu estou querendo dizer isso? De você aprovar tudo que eles fazem, de você ter um afeto, um sentimento, uma ligação emocional. Não, de modo algum. Você pode bendizer uma pessoa sem ter afeto e uma ligação emocional com ela. Você pode fazer o bem a alguém, ainda que você não tenha esse afeto, esse vínculo emocional com ela. Você pode orar por alguém, ainda que você não tenha um afeto, um vínculo emocional com ela. Contudo, a ordem para nós é: cumpra, ame o seu inimigo como se você gostasse dele. Ah, mas isso é ser hipócrita? Não, não é ser hipócrita. O hipócrita é aquele que faz da situação para tirar benefício próprio. Quando você ama o seu inimigo como se você gostasse dele, que benefício você está levando nisso? O hipócrita é o negociante. Ele negocia na sua frente. Por quê? Porque ele sabe que de alguma maneira ele vai levar proveito. Ele vai tirar proveito dessa situação. Agora, ame o seu inimigo como se você gostasse absurdamente dele. Deseje o bem dele. Faça o bem a ele. O mandamento, irmãos, amai os vossos inimigos, é para ser o quê? Cumprido. Nós devemos amar uma pessoa, ainda que não tenhamos afeições por ela. Devemos tratá-la como se nós gostássemos dela. Percebam o que aconteceu com o bom samaritano. O que Jesus ilustra para nós? Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Qual era a ideia dele? Pôr Jesus à prova. E disse: mestre, que foi para a vida eterna? Então Jesus respondeu, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia tudo na cabeça. Tudo. Jesus disse: faze isso e viverás. Está resolvido. Acabou. Faça isso que você falou e está resolvido. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Então, amados irmãos, quem é o meu próximo? E aí, o que o samaritano fez com o próximo dele? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Então, a atitude nossa, primeira, compadecer-se. De quem? De quem é nosso inimigo. Como que eu posso me compadecer de quem é meu inimigo? Levando em consideração quem Deus é, o modo como Ele agiu na sua vida e quem você foi antes dele demonstrar a você misericórdia e graça. Assim que nós conseguimos compadecer-se de nossos inimigos, entendendo o quê? Que o nosso eu, o nosso ego, deve ser considerado como algo morto. Ele está morto. Ele não merece nada. E aí, chegando-se, pensou dos ferimentos, aplicando óleo e vinho e colocando seu próprio animal, levou-o
para uma hospedagem, tratou dele em seguida, tal, como nós já sabemos. Então, amados irmãos, entendam, para o samaritano, aquele homem não era alguém neutro, era um inimigo. Isso é amor. Um amor, irmãos, que age em benefício daquele que quer mal de você. E como agiríamos com alguém que nos odeia? Então, amados irmãos, a gente vai ver o quê? Quando nossa velha natureza estiver morta, ela não vai considerar nada como algo pessoal. Ela vai considerar tudo como afronta a Deus, como afronta à glória de Deus. Para pensar. Abram comigo Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmãos, a gente lê isso como se fosse, é Jesus. E a gente? O Senhor nosso Deus teve o cuidado de registrar nas Sagradas Escrituras um dos discípulos que agiu da mesma maneira. Abram comigo Atos 7, 59. Estevão, como um cristão, discípulo do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7 de Atos, ele vai mostrar o quê? Justamente qual deve ser a postura do cristão diante dos seus inimigos. Qual? Ele estava aprovando o que aqueles religiosos estavam fazendo? Não. O capítulo 7 todinho é ele apresentando àqueles homens uma desaprovação do que eles faziam, do que eles fizeram. Ele mostra a história de Israel todinha, mostrando para eles o quê? Até onde eles chegaram. Onde? A capacidade de matar o Senhor, o justo. Mostrando para eles que eles eram tão iguais aos seus pais que no passado mataram os profetas. Então Estevão teve o cuidado de reprovar tudo o que os seus inimigos faziam e fizeram. Só que quando ele está sendo apedrejado, irmãos, 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Senhor Jesus estava de pé à destra do Pai, esperando-o. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Irmãos, era fácil o Senhor colocar aqui que eles apedrejaram Estevão. Estevão morreu, acabou. Não.
Senhor nosso Deus faz questão de mostrar qual o sentimento de Estevão nesse momento. Qual foi a atitude dele? Qual foi a postura dele? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Irmãos, quão dispostos estamos a dizer: Senhor, não lhes imputes estes pecados? Como nós podemos dizer que nós cristãos podemos fazer oração imprecatória, desejando o quê? Que os inimigos de Deus, numa falsa luta pela glória de Deus, a gente pode dizer o quê? Que o Senhor mate essa pessoa, que o Senhor elimine aquela pessoa, que o Senhor faça cega essa pessoa. Pelo amor de Deus. Onde existe nesse contexto lugar para isso? Ao cristão é ordenado o quê? Ame o seu inimigo. E ame-o até quando? Até quando ele estiver te apedrejando. Como que Estevão pôde tratar dessa maneira? Porque o Estevão, o velho homem de Estevão, a natureza carnal de Estevão, a natureza terrena de Estevão estava muito morta, muito mortificada. Irmãos, entendam, não existe milagre na hora do martírio. Não existe milagre na hora do martírio. O milagre é durante a vida toda do cristão. É uma vida de morte contínua, de tomada contínua da cruz, da sua cruz, de negação contínua do seu eu, de você mesmo. É nessa tomada de decisão contínua, debaixo da dependência, da sujeição, da submissão do Espírito Santo, mas é nessa tomada contínua de decisão, dia após dia, que você chega no final e está capacitado a morrer por Cristo. Não é algo assim, Deus queira que quando nós, se tiver perseguição no nosso país, Deus queira que a gente consiga resistir à perseguição. Quem disse que funciona desse jeito? Quem disse? Pessoas e mais pessoas estão, cristãos e mais cristãos, estão morrendo de medo de uma perseguição. Por quê? Porque se ela vier, eles vão ceder. Por quê? Porque vivem em torno de si mesmos, vivem em torno dos seus próprios prazeres, vivem em torno das suas próprias realizações. Todos os seus recursos são deles, é para ele, só ele. E aí quando vem a perseguição, você acha que ele vai querer morte? É essa a situação nossa, irmãos. Não existe, agora você vai ser um Estevão. Não. Estevão mostra aqui que ele teve uma vida de morte, uma vida de negação, uma vida de pegar a cruz e carregar e seguir o Mestre. Foi uma vida que permitiu que ele chegasse aqui no final e fizesse essa oração: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute este pecado. Irmãos, isso é ilógico, isso não cabe, é incabível na nossa mente. Não dá, porque não está ligado, não está atrelado à realidade desse mundo, está atrelada a uma realidade sublime de um reino celestial, do reino de Deus, da glória de Deus. Ele podia muito bem, como muitos cristãos têm feito hoje: Senhor, fulmina esses desgraçados porque estão negando a Ti, e estão negando a Tua glória, e estão matando um discípulo Seu. Isso seria a lógica da nossa cabeça. Mas a lógica do reino de Deus é oposta. Senhor, não lhes impute esses pecados. Eu queria concluir, irmãos,
com Romanos 12. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha que interessante como Paulo coloca aqui, esforçai-vos. O amor, ele é de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Esforçai-vos. Mas se eu me esforçar, eu estou sendo sinergista. Não, pelo amor de Deus. Esforçai-vos para fazer o bem a todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí eu já vi homens, pregadores, pregando o seguinte: não dá lugar à ira, deixa a ira passar, Deus vai se vingar de você. Aí você fala o seguinte: então vamos falar, estão fazendo mal contra mim, eu não vou me vingar. Sabe por quê? Porque Deus vai vingar, Deus vai fulminar o desgraçado. Não é isso que está sendo dito aqui, irmãos. Eu já vi pastores pregando isso: deixa a vingança por conta de Deus, não faça nada, ora, só ora. O que é isso? Não condiz com a realidade celestial. Aqui não está dizendo isso. Aqui não está dizendo isso. Tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Deixa a ira passar. E aí o que acontece? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe do quê? De comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, nunca foi dito para nós termos sentimentos de vingança e atribuí-los a Deus. Não, irmãos. Não. Nunca foi dito para termos sentimento de vingança e esperar que Deus se vingue. Não. A nós foi dito o seguinte: Senhor, não lhes imputes esses pecados. Senhor, eles estão pecando contra mim, mas desconsidera, Pai. Quem sou eu? Eu não sou nada. Desconsidera. Quando você pede para que Deus desconsidere o que as pessoas estão fazendo contra você, só sobra o que as pessoas estão fazendo contra Ele. Aí o caso é entre Deus e essas pessoas. Deus vai se vingar do que elas estão fazendo contra Ele. Não tem mais nada a ver com você. Dar lugar à ira é: esquece, negue-se a si mesmo, sai de cena, deixa que a ira de Deus resolve o problema com essa pessoa, ou diretamente com ela, ou através de Cristo, salvando-a. É por isso que está falando: não vos vingueis a vós mesmos, porque a vingança pertence a quem? A Deus. O pecado não é contra você. Quando nós temos consciência, irmãos, de que nós realmente não somos nada, como nós reformados temos afirmado tantas vezes, nós somos totalmente depravados, nós não somos nada, somos vermes, somos isso. Quando nós tivermos real consciência disso, é porque a nossa velha natureza está bem mortinha no cantinho dela. É quando nós poderemos dizer: Senhor, não lhes impute esses pecados que eles estão cometendo contra mim. Não leve em consideração o que eles estão fazendo contra mim. Contra nós é o de menos. Contra mim, eu não sou nada. Alguém que faz algo contra alguém que não é nada, não está fazendo nada. É por isso que Jesus diz aquilo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É por isso que Estevão diz: Pai, não lhes impute esses pecados. Compreendem, irmãos?
A vingança pertence ao Senhor. Por quê? Porque todo pecado é contra Ele, não é contra você. E isso nós estamos vendo, analisando sobre uma forma passiva. Nós recebendo a injúria, nós recebendo os maus tratos, nós sendo esbofeteados. E agindo dessa maneira, irmãos, nós estaremos acumulando o quê? Amontoando brasas vivas sobre a cabeça de nossos inimigos. O que é isso? Nós estaremos dando a oportunidade deles verem o que é graça e o que é misericórdia, provindos da parte de Deus, na esperança de que eles sejam constrangidos pelo amor. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, porque todos nós temos falhado terrivelmente quanto a isso. Que nós possamos ir para 1 João e confessar nossos pecados, porque temos falhado terrivelmente contra isso. Quando um pastor, quando um irmão, quando alguém chega para mim e fala assim, você está pecando nisso, você já se revolta, já não quer olhar para a pessoa, já não quer conversar com a pessoa, já não quer cumprimentar a pessoa. Pelo amor de Deus, o que é isso que nós somos? O que nós somos? No que nós estamos nos tornando? Temos buscado somente aqueles irmãos que acalentam, que passam a mão na nossa cabeça, que nos afagam? Ou nós temos procurado irmãos que chegam junto, gente, que falam, você está pecando, e você fala, realmente. Por quê? Porque o verdadeiro amigo não é aquele que fica te acalentando. O verdadeiro amigo é aquele que aponta o seu pecado. Ou você tem feito desse verdadeiro amigo que aponta o seu pecado, o seu inimigo, e já não quer mais falar com ele, já não quer mais conviver com ele, já não quer mais estar perto dele. É assim que nós temos vivido. Quem que nós estamos procurando, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos arrependamos dos nossos pecados, confessemos nossos pecados, voltemos-nos para o Senhor, que é rico em perdoar, porque nós não temos amado nossos irmãos, quanto menos os nossos inimigos. Que isso que está acontecendo no nosso país hoje seja um modo de levar-nos a mensurar o amor do nosso coração. Porque eu, sinceramente, tudo que eu tenho visto na mídia e na realidade política tem trazido ódio ao invés de amor. Que o amor de Cristo nos constrange, amor, irmãos. Que o amor de Cristo nos constranja a vivermos vidas santas, assim como nosso Pai é perfeito, que sejamos perfeitos e vivamos vidas santas. Amém? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Quanto temos pecado contra Ti, meu Deus. Quanto temos deixado, Pai, de reluzir a luz do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Temos sido lâmpadas apagadas, Pai. Temos sido, meu Deus, comida sem sabor, Pai. Temos sido carne não preservada pelo sal. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, quebranta-nos, humilha-nos, ó Pai, dia após dia. Mata, Senhor, nosso eu, mata, Senhor, nosso ego, essa velha natureza que se levanta, meu Deus, contra tudo que é santo, contra tudo que é Deus, ó Pai, contra tudo que Tu és, meu Deus. Ó Pai amado, mortifica-nos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, que sejamos mortificados, meu Deus, e vivamos vidas santas, rendidas a Ti. É o que eu Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Seu santo nome, por amor daqueles que se perdem, Pai. Amém.